Olá, tudo bem? Você sabia que é possível transitar do conceitual ao prêt-à-porter também na joalheria? Eu sou Biane Mota e estou aqui para ajudar você a transformar o seu sonho de ser joalheira em realidade. E esse é o tema da aula de hoje, do conceitual ao comercial. Será que é possível transitar nesses dois mundos dentro da mesma marca? Nesses dois mundos que parecem ser tão opostos? É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E antes de eu me aprofundar nesse tema, eu queria deixar um recadinho, porque senão eu vou acabar esquecendo. Eu vou me empolgar aqui e vou acabar esquecendo. As inscrições para o Ser Joalheira, o curso de design de joias, totalmente online, já estão abertas e elas vai até dia 30, até agora, no final do mês. Então, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho? Oi, Lídia, tudo jóia? Quanto tempo? Seja bem-vinda aqui. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse comercial e sobre esse conceitual antes da gente se aprofundar em como ser possível fazer essa transição. Hoje eu confesso que eu tô até um pouco nervosa porque eu vou explicar de uma maneira que é a maneira que eu vejo. Não tem certo nem errado. É uma maneira de como eu enxergo tudo isso, que pode ser que muita gente sim também concorde, muita gente pode nunca ter pensado dessa maneira e pode ter que muita gente que não vai concordar com isso. Mas dentro de todo esse, tempo aí dando aula, eu percebi que sim, que são opostos, que são viáveis de se juntarem no meio do caminho, porque abandonar um dos polos sim vai trazer insatisfação de alguma forma. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. Vanessa, seja bem-vinda. Nina, tudo jóia? Seja bem-vinda também. Então vamos lá? Primeiro, o que é uma joia conceitual? E aí, gente, eu confesso, aqui eu não fui atrás de livros, aqui eu fui atrás da vivência, tá? Então, quando não tem problema não concordarem, não sou a dona da verdade, mas dentro de 20 anos vendo, inclusive, a mudança que aconteceu na joalheria, é um pouquinho esse olhar que eu vou trazer para vocês, tá? Duca, seja bem-vinda também. Então, o que é essa joia conceitual? É a joia que tem o conceito como chave, né? Isso é meio óbvio. E o que é esse conceito? É o que o artista ou o que o criativo quer falar. Para mim, essa é uma joia muito próxima à arte, é uma joia artística. E o comercial? O comercial são as peças que tentam ter um maior apelo de venda. Então, quando a gente fala de joias comerciais, são joias que são pensadas também em custo, em processos, de desenvolvimentos, de fabricação, de mercado. São peças que têm um apelo para a venda. Isso não significa que precisa ser mais do mesmo, que precisa ser uma coisa chata, sem graça. Não, simplesmente que precisa ser adaptada para um mercado. E aí o mercado vai de acordo aí com as definições de cada um, de cada marca, de cada estilo. Gente, já tá passando alguns nomezinhos aqui, eu não vou conseguir voltar, tá? Mas sejam todos bem-vindas. Tá aqui já é de bancada, Milson, Ivana, sejam todos muito bem-vindos. E aí, então, voltando aqui, quando a gente pensa nisso, nessa joia conceitual muito próxima à arte, e nessa joia comercial, pensando em mercado, pensando em venda, pensando em negócio, como que a gente consegue juntar tudo isso, né? É a grande questão aqui hoje. E aí, o que a gente observa, né? Que a moda, ela transita nesse universo que a joalheria ainda não se apropriou. Como que ela faz isso? A gente vê algo que é realmente um show, um espetáculo na passarela, trazendo todo o universo criativo ali da marca, do estilista, do que aquela marca quer falar, e depois a gente vê nas lojas coisas mais viáveis de serem produzidas e usadas. Então é um pouquinho esse raciocínio que eu quero mergulhar aqui nesse universo com vocês. Eu tenho a minha cola para eu não me perder, tá, gente? Então, por isso que de vez em quando eu dou essa paradinha aqui.
Então, vamos primeiro mergulhar um pouquinho mais nesse universo do conceitual, tá? Então, se o conceitual é com o objetivo de expressar algo, ele nasce de um processo artístico, ele nasce de um processo de mergulho em algo que você quer trazer para o mundo, que você quer discutir com o mundo. E aí, o que é esse algo a ser discutido com o mundo? Vai de cada artista, vai de cada criativo. Eu gosto de chamar de criativo porque aí a gente não entra nesses milindres de design, de artista, de autor de joia, enfim. Aqui eu acho que cada um pode se posicionar da maneira que desejar, inclusive transitar por todos esses universos a partir do momento que você conhece a metodologia de cada universo desse. Mas para não complicar a vida, vamos chamar todo mundo de criativo e tá tudo certo, tá, gente? Então, quando a gente está falando dessa questão de expressar, para uma pessoa pode ser um olhar para o interno, para outras pessoas pode ser uma superação de alguma coisa muito forte que aconteceu na vida, podem ter causas sociais, políticas, enfim, cada um vai para um olhar de mundo, quer discutir com o mundo algo muito específico. Então, essa joia conceitual é isso, é o que você quer discutir com o mundo, o que você quer contar para o mundo, não é nem discutir, né? Essa palavra é meio forte, mas assim, o que você quer trazer de reflexões para o mundo, como é o seu olhar sobre algum tema. Muitas vezes, e aqui, o que a gente entra, né? A gente vê um pouquinho das crises existenciais, porque ele transita nesse universo que muitas vezes a busca é uma busca, não é uma resposta. Então, às vezes, o artista aqui, ele quer conversar com o mundo, ele quer levantar um assunto, muitas vezes procurando respostas que nem ele mesmo tem. Mas ele sabe as perguntas e muitas vezes esse é um mergulho da pessoa, né? E é muito bonito ver todo esse processo dentro da arte. Independente se é joia, se é roupa, se é quadro, se é escultura. Aqui eu gosto sempre de ampliar todas essas visões, todos esses conceitos, deixando o mais livre, o mais simples, o mais próximo possível do sentimento da alma, sem esses conceitos, né, que mais afastam desse universo do que realmente traz para dentro e traz essa sensação de importância. Onde, né, para quem não está entendendo muito bem que joia é essa, onde a gente encontra esse tipo de trabalho? Normalmente essas joias, elas não estão em joalherias em shopping, né? Elas estão em galerias, elas estão em exposições, elas estão em museus, em desfiles, elas estão em outros locais onde realmente é esse olhar artístico, onde realmente é esse olhar de conexão com a questão criativa. E aí, contando um pouquinho de onde surgiu toda a ideia dessa live de hoje, que eu confesso que foi uma frase assim que me chocou um pouquinho, me chocou não, me trouxe para a realidade do que é esse universo mesmo, né? Muita gente pode não concordar, mas também não tem problema que eu tô abrindo meu coração e meus processos com vocês também. Os processos, né, aonde trazem as questões das mentorias, dos cursos e que eu gosto de estimular em todo mundo. Eu tenho um professor que ele virou dentro, né, da aula que eu faço o curso de psicanálise e ele estava dizendo a questão do religare, da questão da arte dentro do religare e que muitas vezes os artistas eles acabam ficando realmente muito insatisfeitos porque quando tem que trazer a arte para o comercial e viver e sobreviver e a comida do prato vir a partir da própria arte, ela perde um pouco essa questão do religare, porque ela tem que se adaptar ao mercado. Então, vamos traduzir um pouquinho aqui. O que é esse religare, né? A gente tem esse termo quando tenta trazer, sem questões religiosas em si, mas muito mais de autoconhecimento, esse ligar novamente com algo superior, com o que é bom, justo, belo e verdadeiro, com o nome que vocês quiserem dar para tudo isso.
quando você traz isso para esse local de encontro com o seu próprio eu, de mergulho interno, a gente poderia chamar isso de religar, e cada um vai para um universo. Tem gente que busca isso em religião, tem gente que busca isso, enfim, várias questões, e a gente está falando aqui dentro desse universo artístico. Ó, tô vendo aqui Isaías, Priscila, Maria Luísa, Paula, sejam todos bem-vindos também. Tá passando vários nomezinhos aqui. Então, quando a gente traz para esse universo, né, do artístico, do religare, se você tem que pagar as contas através do que você vai produzir, você concorda que fica meio difícil você não pensar no mercado, no mundo, no financeiro, no custo, no tempo, e você talvez desloque tudo isso para um outro universo. Então, o que ele dizia, né? O que esse meu professor dizia? Que o ideal é que o artista sobreviva de outra fonte financeira e mantenha a arte dentro do religare para ter esse processo evolutivo sempre. E eu desliguei a aula, né? Quando a aula acabou, eu falei, gente, o pior é que isso é uma verdade muito grande quando a gente quer viver só dessa parte quase utópica. Poucos conseguem chegar nesse universo de realmente viver bem dentro das suas criações sem pensar em todas essas outras questões que a vida adulta, digamos assim, acaba nos trazendo, né? Mas enfim, isso foi algo que fez eu ficar pensando durante a semana, e foi quando eu resolvi fazer essa live aqui para discutir tudo isso com vocês. E aí é isso, assim, será que vale a pena a gente tirar isso, né, desse universo? E aí, o que eu acho muito interessante, né? Quando a gente fala dessa joia de arte, depois a gente vai conversar sobre a comercial e sobre as outras coisas, tá, gente? Mas é que eu preciso dessas introduções aqui para a gente conseguir ir avançando. Então, a gente vê trabalhos artísticos lindíssimos hoje, né? Que a gente vê essa produção maravilhosa das questões artísticas dentro da joalheria. E eu fico pensando quanto realmente é justo deslocar isso pensando só em uso no dia a dia, ou pensando em uso na venda, se realmente essa joia não tem que estar posicionada com o nome de joia artística mesmo, ser vendida como arte, e o quanto as pessoas sobrevivem da venda dessas peças, que são peças muito mais complicadas de serem vendidas, concordo que, né, são outros valores, outras questões. Mas existe um meio termo de tudo isso. Então, eu vou para o outro extremo. A gente conversou aqui um pouquinho sobre as questões artísticas. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre as outras questões, que são as questões comerciais, né? Então, o artístico, ele faz o quê? Ele pensa naquilo que ele ama, ou naquilo que incomoda, ou naquilo que ele quer botar para fora, mas enfim, ele está produzindo ali o que traz essa energia motivadora de criação. E quando a gente fala nas questões comerciais, então lembrando, comercial não necessariamente é fazer mais do mesmo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o comercial, ele tem um olho, como já se diz o próprio nome, no comércio, numa peça para venda, no mercado. E aí, sim, é necessário começar a pensar em custo, é necessário pensar em processos de produção, se essa joia vai ser ou não vai ser replicada. É preciso ter metodologia de mensuração dessas coisas, de estratégias, de posicionamentos e de várias questões quando a gente fala de qualquer produto que tenha foco em venda, né? Então, primeiro a gente está falando daquilo que a pessoa ama fazer e que traz esse combustível motivador, e depois no começo a gente está pensando no que realmente as pessoas querem consumir, no que o mundo está precisando e querendo consumir. E aí a gente aqui faz um adendo no que é precisar, né? Porque é meio complicado, meio complexo isso, e tem 500 mil respostas. Sim, precisa da arte, sim, precisa de comida, sim, precisa de várias outras coisas. Então vamos colocar aqui no que as pessoas estão desejando, né? E
E como fazer essa ponte? Porque você concorda que para o criativo, de repente, ter que começar a pensar em mercado, em custo, em processos, em mensurar tudo isso, em anotar tudo quanto foi gasto, em tempo. Gente, aonde vai entrar a criatividade dentro de todo esse mergulho comercial, né? E aí, dentro dessa trajetória, eu vi muita gente perdendo a vontade porque tinha que pensar em tudo isso, né? O processo criativo é o que traz aquela, né, o motor gerador ali da alegria de estar criando e estar desenvolvendo tudo isso. E aí, o que eu percebi? Que quando essa ligação ela tenta ser feita de uma maneira talvez muito intuitiva, muita gente fica perdido. Então eu vejo muito às vezes da joalheria autoral perdida nesse universo. As pessoas querem fazer algo realmente interessante com um apelo criativo, mas aí não consegue sobreviver. E aí acaba virando um hobby que se vendeu ok, pagando os próprios custos, né, dos estudos, dos materiais, e infelizmente isso é muito real. Mas por que que isso acontece? E aí muitas vezes também muita gente desanima, né? Quando você tá com a sua alma lá na arte e tá com o seu bolso aqui no comercial. E como que se transita nesses dois universos? Gente, não tem uma resposta única, lembrando para quem chegou, que eu vi que um monte de gente chegou aqui, né, já dentro desse processo. É aquilo, é um olhar meu, não é uma resposta única e tem gente sim que vai querer ficar em cada um dos extremos e também tá tudo certo. Se tiver bem, se tá feliz, se tá dando certo, ótimo, tá? E aí o que né, eu trago aqui para vocês? Algumas questões que a gente pode tentar pensar. Transitar separadamente por esses dois universos, porém dentro da mesma marca. Como assim? Exatamente como a moda faz. Dentro do desfile tem o grande show, onde o estilista vai realmente trazer todos os conceitos, toda a pesquisa, em todos os detalhes possíveis ali dentro daquele espetáculo, vamos chamar assim, e você tem todos os sentidos ativados dentro daquilo. E levar para o prêt-à-porter elementos que contem tudo isso. Elementos mais viáveis de produção, elementos mais viáveis de ergonomia, de custos, de processos no geral, elementos que você pode mensurar. E aí existe toda uma técnica, toda uma metodologia para você realmente conseguir transformar essas questões, né? Eu não entro em marketing, tá? Eu só dou os subsídios para você ter um posicionamento do que você quer falar, mas eu não entro em venda. Mas quando a gente olha para esse universo, a gente vê que o que cria o desejo do consumo, muitas vezes de muitas marcas, é saber o que eles querem vender além da roupa, né? Assim, que poder existe por trás daquela roupa. E aí depois, dentro da loja, você vê os elementos, os tecidos, os brilhos, os detalhes, mas não é necessariamente a mesma composição toda feita na passarela. Então, é um pouquinho isso que a gente tem que entender, que sim, como artista, a gente pode ter a expressão artística numa peça super conceitual, super assim, levar ao extremo o seu religar e deixar ele guardado ali naquele espaço, sabendo que muitas vezes aquela peça não vai ser vendida, que muitas vezes aquela peça é um investimento, tem que ser encarado como investimento, um lugar sagrado onde você vai soltar a sua criatividade, mas que é um investimento, as exposições, as questões que você vai trabalhar com aquilo, para criar desejo, para você contar o que você é, o que você pensa e como você pensa, e ter a coleção, que foi um subproduto daquilo, de uma forma mais comercial. E aí as coisas começam a fazer sentido. Sim, provavelmente você vai sobreviver do comercial, e aí tem que ter o lado empreendedor, mas você conseguiu manter num lugar mais sagrado o seu religário, a sua criatividade, a sua expressão, e um vai dar força para o outro.
Um vai trazer as questões financeiras e o outro vai trazer a questão desse motor de energia gerador e que você vai trazendo todos esses processos sempre para fora e se aprofundando e se resolvendo e se olhando e conversando com o mundo sobre tudo isso. Então é um pouquinho esse universo, né? Esse posicionamento que eu gosto de discutir. E aí eu falei assim, mas existem outras maneiras. Que outras maneiras são essas? Ai, gente, peraí. Ai, desculpa. Mas o tempo seco dá isso. A gente começa a falar, começa a engasgar tudo aqui. Mas vamos lá. Existe um outro local que eu enxergo também um pouquinho de tudo isso que a gente está conversando, que é quando a pessoa ou quando a marca ela fica no extremo das formas imateriais entre o processo criativo e a venda, né? Então a gente vê que existem algumas marcas que por sinal são a parte também que muito me encanta, muito me encanta, que você vê que cada coleção é uma pesquisa super detalhada de materiais, de cultura, de universos, e aí traz aqueles elementos, traz aquelas formas, traz todas aquelas questões para dentro de um desenvolvimento criativo. Então, isso é também, e fica naquele limiar ali entre, né, no limite do que é um usável, do que as pessoas querem consumir, mas com um apelo artístico muito grande. Então, sim, também dá para trabalhar nesse universo que, para mim, eu realmente me encanto com isso, mas que é um mergulho muito grande em cada nova coleção. E quando a gente fala desse olhar de coleção, é um olhar que para mim também faz muito sentido e une esses dois universos, porque você pode sim ter os seus conceitos, ter a sua peça temática, a sua peça conceitual como carro-chefe de derivação de formas. E é ela que vai trazer os materiais, e é ela que vai trazer, né, todos os acabamentos, as questões para derivar as outras. A pesquisa está feita, a ideia está pronta, por que não fazer toda essa derivação e ganhar tempo? E ganhar todas essas outras questões de custos e sobrevivência, né? E aí é um pouquinho de tudo isso que a gente traz. Aí vocês vão falar para mim, nossa, Biane, mas espera aí, tá meio complexo. Vamos simplificar a vida. Quem aguentou até aqui, vamos simplificar a vida de vocês, né? Primeiro, aqui a live de hoje é um pouquinho uma conversa para quem já está dentro da joalheria. Para quem está começando, para quem nunca viu nada, talvez esse papo tenha ficado um pouco complexo demais. Mas o que é interessante a gente pensar? A gente vai transitando por tudo isso, a gente vai escolhendo, a gente vai conversando de uma maneira muito leve. Eu vou preparar todos vocês, quem já está na joalheria ou quem está começando do zero, para conseguir começar a enxergar esse universo e entender que não, assim, não precisa vender mais do mesmo. Isso é uma das maiores questões que eu recebo, né, em caixinhas e tudo mais. Eu acho que as duas principais são: nunca fiz nada, eu consigo desenhar? Sim, consegue, tá? Com treino, é o que eu falo. Desenho é treino e técnica. A técnica eu passo, é gravado, vocês podem assistir 1 milhão de vezes e ainda tem aula ao vivo para poder tirar dúvida. Treino é com vocês, mas desenho se aprende. Mas, além do desenho, a outra questão que eu recebo muito, né, é essa questão de, eu tô começando, ou eu já tô dentro da joalheria e eu não aguento mais fazer mais do mesmo. E aí, o que acontece? Quando a gente transita nesse universo onde você deixa essa parte criativa, onde você mantém em um local guardado com todo amor e carinho esse espaço para poder liberar a criatividade,
sem se submeter a essa necessidade de atender um público, você mantém a alegria, você mantém a profundidade, você mantém o seu olhar para o novo, você vai para um lugar que ninguém foi, então ali não vai ser mais do mesmo, ali vai ser só seu. Porque é o seu olhar de artista, o seu olhar criativo, olhando pelo seu buraquinho da fechadura, né? Então é o seu olhar, ninguém vai copiar aquilo. E precisa ter esse lugar para não ser feito mais do mesmo. Ah, Biane, mas eu não quero ser o criativo, eu quero ter a minha marca de joalheria, como que funciona. E aí eu vou deixar um convite para vocês. Amanhã eu vou fazer mais uma live para a gente conversar um pouquinho sobre quais são essas possibilidades de trabalho para uma design de joias, que não necessariamente é trabalhar com a própria marca. Pode sim trabalhar para uma segunda pessoa, para uma outra marca. E aqui eu faço também, né, dois posicionamentos aqui diferentes. Quando a gente tem, deixa eu tentar ver a lógica aqui para explicar para vocês. A gente tem da maneira, quando a gente fala de criatividade, pensando em um negócio, lembrando, a gente não está falando aqui só de arte, a gente está falando de arte como motor gerador, mas querendo ter um negócio, né? Então precisa sim ter o comercial, ter o que venda. Mas a gente tem duas maneiras de olhar para isso também. A gente pode fazer para a própria marca, que é aí onde eu acho que entram essas grandes questões de crises existenciais dos artistas, dos criativos, né? Quando é que é esse trânsito e que eu te garanto dá para fazer e tem metodologia para isso. E a outra questão é quando você vai fazer para um terceiro. Quando você tem um briefing que você tem que atender o desejo de uma outra pessoa ou de uma outra marca. Então, se você tem uma empresa que está te contratando para poder fazer uma coleção, você não vai olhar para para as suas questões, você vai olhar para as questões daquela empresa, como que ela comunica, para quem que ela fala, quais são os temas, os conceitos por trás daquela empresa. Ah, eu vou fazer a joia contando a história do meu cliente. Você tem que olhar para o seu cliente de coração aberto, acolher as necessidades do seu cliente e transformar aquilo num objeto. Então, você tem os desejos e você vai trazer os objetos. Se você conseguir fazer isso com as suas crises existenciais ou temas do que você quer conversar com o mundo, que eu te garanto que é muito mais difícil, até porque às vezes a gente não olha nem para que tema é esse, você tira de letra fazer o que a outra pessoa está pedindo, porque você já conhece as ferramentas, você já conhece os processos, você já conhece tudo isso. É simplesmente o exercício de escutar e olhar o outro, né? Então, por isso que eu trago aqui, sim, tem muitas maneiras de se trabalhar dentro da joalheria, inclusive fazendo só desenho, vendendo para projeto para indústria, vendendo, né, várias outras formas. Tem gente que vive, inclusive, só da ilustração de projetos. E é um pouquinho de tudo isso que a gente vai conversar amanhã também, sobre todas dessas possibilidades de onde se encaixa o designer de joias, né? Onde mais pode ser feito isso? Ai, e é um pouquinho isso. Não sei se eu consegui passar tudo para vocês, mas o convite que eu faço é para a jornada, né? Para o curso de design de joias, ou seja, joalheira, que é essa jornada criativa, empreendedora e de autoconhecimento através do design de joias, onde a gente vai do zero, gente. Então, realmente, hoje, né, a gente veio aqui em várias lives, hoje é a quarta, se eu não me engano, por isso que ela tá realmente mais profunda. Mas quando a gente fala nisso, a gente vai desde o comecinho. A gente vai conversar sobre, né, o desenho, a estrutura básica, as perspectivas básicas, sobre materiais, sobre processos de fabricação. A gente vai conversando sobre todas essas questões para dar embasamento. Só depois que você já está com embasamento de desenho, com embasamento do que é a joalheria, dos processos de joalheria, e entendendo como isso se transforma em realidade, é que a gente passa para uma segunda fase,
sempre lentamente apresentando o que que é conceito, o que que é cada coisa de tudo isso, né? E aí a gente vai transitar por todos esses universos, do básico até realmente trazer esse olhar de como você quer chegar para o mundo com a sua marca de joia, tá? Então é um pouquinho isso. Se alguém quiser conversar, se alguém quiser tirar alguma dúvida, é só ir mandando aqui embaixo, é só a gente conversando também, tá? Pode mandar qualquer coisa lá dentro da mensagem do direct também. A Maiara tá aqui. Maiara, não tem mais a parte física, a escola física, agora é só a parte online. E hoje eu trabalho com o Ser Joalheira, que é onde eu trago aí todo esse universo, toda essa experiência para o online, tá bom? Jorge, seja bem-vindo aqui, também tá chegando aqui no finalzinho. Mas é isso. Então, fica aqui, imagina, não tem. Fica aqui o convite para vocês para conhecer um pouquinho mais desse projeto do Ser Joalheira, que realmente eu tentei trazer aí toda essa vivência do presencial, com todas as técnicas, né, e didáticas que foram vivenciadas nesses últimos anos, para um curso que você tem a liberdade de fazer no seu tempo, assistir quantas vezes quiser, mas que para mim tinha que ter também a interação. Então, ele é composto não só por muitas aulas gravadas, mas, né, com a comunidade, enfim, com todas essas questões, mas também com aulas ao vivo pelo Zoom. Então, a gente tem 12 encontros, um encontro por mês, para poder conversar ali né, no Zoom, que é mais fácil toda a interação, para poder tirar dúvida, para ir trazendo todas essas questões individuais, enfim, para quem quiser estar ali fazendo essa troca e todo esse acompanhamento. Para quem quiser também, tem a mentoria individual, e aí onde a gente entra nesse universo mais profundo e que cada um segue num rumo muito diferente. Ontem eu dei uma aula linda, 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 linda. Na verdade, o trabalho que ela apresentou, né, foi muito bacana. Eu estava acompanhando por um bom período ano passado. A gente fez uma pausa de 6 meses para ela entrar nos processos criativos, e é muito legal que quando é uma joia voltada para a arte, a metodologia é individual, tá, gente? Uma joia totalmente com um apelo artístico de arte, cada um tem a sua metodologia. Não tem como você unificar, não tem como você. É o repertório do criativo, do artista, é o tempo dele, é o processo dele, é um mergulho dele. Agora, quando a gente fala dessas questões de trazer para o design, para esse equilíbrio entre as duas coisas, aí existe metodologia, aí existe como mensurar. E a aula de ontem, quando a gente começou, né, há mais de 6 meses atrás, ela tinha toda essa questão, né, do que eu vou fazer, você isso, você aquilo, e depois de todo o processo, desse mergulho no processo dela, ela resolveu que realmente ia ser uma parte de artística mesmo. E o que foi muito bonito é porque eu comecei a ver os trabalhos e assim, ela conseguiu, na verdade, ver a profundidade que poucas pessoas têm. E aí eu viro para você assim, dentro desse universo é algo que realmente foi muito individual, que tem que ser um mergulho individual. Outras questões, não, outras questões, gente, quando se você não tem ainda esse olhar do desenho, dos processos, de quem é você, sim, é super viável ser num curso gravado para você assistir quantas vezes você quiser. E aí, quando tiver muito lá na frente, se for necessário, fazer um acompanhamento, tá? Mas existem esses dois trabalhos, sim. Certo, Maria, depois eu te chamo lá no Insta, a gente conversa um pouquinho sobre isso também. A Marília, seja bem-vinda, mas Marília tá terminando, depois você pega aqui a gravação. E aí amanhã a gente se encontra
às 3h30 de novo, tá? Eu queria entrar todo dia às 3, gente, mas começou uma obra no meu vizinho e até às 3 não dá pra falar aqui, vocês não imaginam o barulho, mas 3 horas eles param, eu falei, deixa eu marcar então 3h30 pra dar aquele tempinho, né? E aí a gente vai conversar sobre isso. O designer de joias, quais são as possibilidades de trabalho que ele tem? Como que ele pode trabalhar? Ele necessariamente precisa fazer, não precisa, enfim, é um universo, é um campo gigante e que para quem já está no meio, a aula de hoje talvez ajude muito quem está chegando aqui no final, volta, assiste desde o começo para entender que lugar é esse da arte dentro da joia, que lugar é esse do comercial dentro da joia, como unir tudo isso, sair desse mais do mesmo, assim, esse copia e cola, pegar o que já vende, transformar. Eu brinco que transformar retângulo em quadrado, ou que seja em oval, ou em qualquer outra coisa, você sabe que você não está criando, você está transformando. Quando você cria, vem de dentro e a pessoa reconhece que aquilo realmente veio dela. Então, é esse lugar que você precisa manter sagrado para poder trazer para o comercial sempre a inovação. E com técnica, você transita nesses dois universos de uma maneira muito tranquila, respeitando cada característica de cada universo desse. O comercial, sim, tem que ser algo vendável, e o conceitual, sim, tem que trazer a sua essência. E aí é isso, a minha proposta é essa, transitar por todo esse universo através de metodologias, através de técnicas que eu trago para vocês como proposta, que é a união aí de tudo isso que eu vivi durante esses 20 anos. Então, gente, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, depois manda mensagem lá para mim que eu respondo. Lembrando que as inscrições vão só até o dia 30, então corre, já aproveita. E aí dia 7 agora já tem nosso primeiro encontro ao vivo. E eu espero por vocês. Tudo bem, Ana? Obrigada. E eu espero vocês amanhã, tá bom? Beijo, até mais.